Salve Maria! Hoje é segunda-feira, dia 7 de setembro, feriado aqui no Brasil, dia da pátria, dia da independência do nosso Brasil, e também segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre João Paulo Ruse, pároco da Paróquia Todos os Santos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos às minhas redes sociais. E no sermão de hoje nós falaremos como o nosso pecado pode muitas vezes manchar toda a igreja. Mas antes disso, não se esquece de deixar o joinha nesse sermão, de fazer um comentário, de compartilhá-lo nas suas redes sociais, de assinar o meu podcast Contramundo, de se inscrever no meu canal no YouTube e marcar o sininho das notificações e curtir a página da Paróquia Todos os Santos no Facebook e no Instagram. E também, se meu apostolado tem te ajudado, se este sermão, que é gravado para todos os dias, tem ajudado a sua reflexão sobre as leituras da Palavra de Deus, não esquece de fazer uma doação, de apoiar a nossa Paróquia Todos os Santos. Deus te abençoe e salve Maria! Filhinhos, na primeira leitura de hoje, São Paulo está muito escandalizado porque ouviu dizer, porque recebeu notícias de que no meio da comunidade havia uma pessoa cometendo um pecado tão grave que ele diz que nem entre os pagãos se vê uma imoralidade daquele tipo. Bem, fica muito claro que, infelizmente, as imoralidades, os escândalos, algumas coisas tão feias que nem entre os descrentes a gente vê acontecer, já havia na igreja primitiva e não é um privilégio dos nossos tempos. Escândalos sexuais, escândalos econômicos, tudo isso já havia na igreja primitiva. Então, não fique escandalizado quando sai uma notícia de um problema na igreja envolvendo padres, envolvendo leigos. Infelizmente, a igreja, ainda que seja indefectível, ainda que ela seja perfeita porque é o corpo místico de Cristo, nós que somos os membros somos marcados pelo pecado. Porém, ainda que esta seja uma realidade com a qual a gente tem que saber conviver, São Paulo adverte a comunidade de que aquele pecador, aquele pecado tão escandaloso, poderia manchar toda a igreja como um fermento podre que estraga a massa. E olha, isso é verdade. Quantas vezes a gente vê algumas pessoas justificando os próprios erros a partir dos erros dos outros, principalmente a partir dos erros dos cristãos. Eu sei que não existe nenhuma relação de causa e efeito, mas vocês já viram quando a gente, por exemplo, vai falar contra o aborto? As pessoas jogam na nossa cara, mas e a igreja que foi mais ou menos omissa ou até cúmplice na época da escravidão? Mas e as cruzadas, e a Inquisição? Eu repito, eu sei que isso tudo é uma bobagem, que esses argumentos não têm nenhuma base sólida, mas vocês vejam o quanto que os escândalos servem de arma para que os outros ataquem a própria fé, ataquem a igreja de Cristo. De tal modo que a gente precisa tomar muito cuidado, não só para nossa própria salvação, mas para que a gente não seja uma pedra de tropeço para os outros, para que as nossas fraquezas, para que as nossas misérias não venham a ser o motivo pelo qual os nossos irmãos não cheguem ao conhecimento da verdade. Sim, eu e você somos responsáveis pela salvação, claro, até certo ponto, mas somos responsáveis pela salvação dos nossos irmãos. Eu como padre, você como uma pessoa de anos de caminhada, líder de pastoral, líder de comunidade, etc, etc, etc.
temos sim uma responsabilidade e um dever de zelar pela imagem da nossa igreja. Que Deus então nos ajude a vivermos com coerência a nossa fé, para não sermos como aquele da primeira leitura, que causou tanto escândalo a ponto de Paulo mandar excluí-lo da comunidade. Deus te abençoe e salve Maria!